E como hoje ainda é um pré-treinamento, precisamos de muita motivação e criatividade para enfrentar o trabalho que está pela frente. Teremos então uma palestra que tem tudo a ver com o nosso trabalho em Rotary. Como já foi anunciado, quem vai nos falar é o Dr. Rubens Siqueira. Mas quem é o Dr. Rubens Siqueira? Ouça um pouco da trajetória do nosso motivador. Dr. Rubens Siqueira fez pós-graduação em oftalmologia em Belo Horizonte, na Clínica de Olhos do Hospital Felício Roxo, Hospital São Geraldo da UFMG e Santa Casa, Faculdade de Ciências Médicas. É especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, realizou especialização em cirurgia de retina no Retina Specialists of Boston, nos Estados Unidos, e em diagnóstico por imagem em New England Eye Center, nos Estados Unidos, e doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Ele participa de diversas linhas de pesquisa com ênfase em desenvolvimento de novos tratamentos para retinopatias, utilizando sistemas de liberação intraocular de fármacos e terapia celular, células-troncos. Fez também graduação e pós-graduação em teologia, filosofia e também especialização em neurociência. Publicou vários livros de medicina e também sobre espiritualidade. Ele criou um programa para desenvolvimento pessoal e terapia chamado de Inteligência Existencial. Desde 4 de dezembro do ano passado, tendo como patrono o escritor José Saramago, na categoria Acadêmico Internacional, ele ocupa a cadeira número 104 da Academia Brasileira das Ciências de Letras e Artes. Minha gente, com um histórico desses, com uma vivência dessas, não podemos ficar desatentos. Temos muito a aprender com o Dr. Rubens Siqueira. Dr. Rubens Siqueira, com a sua palestra, Transformando Vidas com Amor. Por favor, Dr. Rubens. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria o anfitrião habilitasse aqui para eu poder compartilhar os slides aqui para a apresentação, por favor. Acho que está ainda desabilitado. Mas muito obrigado pela oportunidade. Aqui vai ser um misto, né, de ciência e fé, né, ciência e espiritualidade. E espero aí não ser muito longo aí na minha apresentação, ser bem objetivo, porque é muito interessante o lema de vocês, né? Transformando vidas, né? Tem muito a ver com isso aí. Então, está ok aí? Tá compartilhado? A tela está ok? Tá bom. Então, vou falar sobre sentido da vida e o amor. Hoje nós estamos vivendo um movimento, né, que já tem um tempo, que é o relativismo, e esse relativismo ganhou grandes proporções. O relativismo é o quê? Os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínseca. Ou seja, aquele lema muito comum que tudo é relativo. E isso, se eu tenho aqui em casa um quadro que para mim é muito valioso, se eu estiver no deserto morrendo de sede, eu vou pagar o mesmo valor dele numa garrafa de água, e esse quadro não vale absolutamente nada no deserto. Então, essa mente do relativismo, e desse tudo relativo, ele levou a uma destruição dos valores absolutos. Nós temos aqui esse termo, que não é muito conhecido, axiologia, que é o ramo da filosofia que estuda os valores. Então, nós temos os valores efêmeros, que é o defendido pelo relativismo, que é um valor que pode durar um dia para mim, né? E os valores absolutos, geralmente associados a Deus, às tradições religiosas e às grandes tradições do mundo. Desses valores absolutos ou universais, eles são imutáveis, como, por exemplo, o amor, o respeito, a mansidão, o compromisso, a solidariedade, a honestidade e humildade. Se eu tenho esses valores absolutos, eles são valores para mim, tanto aqui na minha casa, como também no meio do deserto, morrendo de sede. Eles não mudam. Eu tenho um porto aonde me agarrar, diferentemente do relativismo.
Então, os valores relativos que hoje predominam na sociedade e que abandonaram os valores absolutos é o dinheiro, o sucesso, o luxo e poder. E sem esses valores absolutos, nós ficamos sem rumo. Ou seja, eu perco o porto porque eu não tenho um valor que realmente sirva para eu sempre segurar. Ou seja, ele pode mudar a qualquer momento. Diante disso, até esse escritor, o Zygmunt Bauman, ele lança então o conceito de modernidade líquida, que é um livro, né, que fez muito sucesso, justamente porque tudo é líquido nessa sociedade. E o mais interessante é que ele também lança outro livro chamado O Amor Líquido. Mas por que isso? Porque todo esse relativismo desencadeou a utilitarismo, ou seja, o que é importante para mim, eu uso, o que não é mais, eu descarto. E isso passou para o ser humano, ou seja, o ser humano hoje, se ele não é interessante para mim, eu descarto. Então, a partir disso, vem um outro conceito chamado de coisificação do ser humano. Então, o ser humano virou uma coisa e que se ele não é interessante, se alguma pessoa não é interessante para mim, eu descarto. E isso nós estamos vendo, por isso que ele lança o livro Amor Líquido, de que os relacionamentos também são assim, e nós estamos assistindo aí de camarote um campeonato de divórcio. Porque se a pessoa não é mais interessante para mim, eu simplesmente descarto e troco por outra. Quando nós analisamos a sociedade de hoje e essa nova geração, eles funcionam mais ou menos como um surfista. Ou seja, o que o surfista está fazendo? Ele quer ficar em cima da onda. Mas quando você pergunta para o surfista aonde você está indo, ele não sabe. Ele não está indo para lugar nenhum. O objetivo dele é equilibrar e ficar em cima da onda ou em cima da moda. Mas ele não tem um objetivo lá na frente. Então, assim, hoje, principalmente essa nova geração. E nós temos aí um conceito que é alienado versus o perdido. O que é o perdido? O perdido, ele sabia onde ele estava indo, mas ele se perdeu pelo caminho. E o alienado, ele não sabe onde está indo. Então, hoje, existe um predomínio da alienação nessa nova geração, ou seja, uma geração que ela não tem um propósito, um sentido da vida lá na frente. E, portanto, eles ficam pior do que o perdido. Isso desencadeou uma condição chamada vazio existencial, que é considerada aí o mal da época, o mal de nossa época. E o que significa isso? Significa que nós substituímos o objetivo de nossa vida, a atitude diante da vida e a capacidade de ir além pelo nosso egocentrismo. Então, o ser humano de hoje, o egocentrismo é o que? Ele leva a uma frustração, tanto psíquica como existencial. Às vezes, uma mudança da seta aí, as setas todas voltadas para o meu próprio umbigo. Essa é a realidade do ser humano hoje. E como também o hedonismo, né, que lá da filosofia grega, hoje nós estamos vivendo aí um hedonismo moderno, em que o hedonismo ele prega que um sentido, a gente busca aí o objetivo da vida através do prazer. Então, aí ou é ganhar dinheiro, ou é fazer compra, ou é sexo, ou é bebida, ou é uma multiplicidade de restaurantes, ou seja, o prazer. Então, hoje também essa realidade do ser humano de hoje é isso. E esse vazio esse vazio existencial nunca será totalmente preenchido por dinheiro, vaidade, sucesso, sexo, álcool, drogas. Então, o ser humano ele vai consumindo, tentando preencher esse vazio, mas não consegue. Então, o ser humano hoje ele busca, no fundo, um sentido para a sua vida. Então, essa grande questão, né, mas se eu conseguir o que eu estou buscando, se eu ficar rico, se eu fizer uma cirurgia plástica, se eu conseguir esses diversos diplomas que eu estou conseguindo e dinheiro, eu alcançaria uma vida plena? Não. A resposta é não. Porque ainda continuaríamos experimentando alguma insatisfação, ainda buscaríamos alguma coisa a mais. Então, e quando nós começamos a buscar isso, é porque o ser humano, na verdade, ele busca satisfazer
ele busca um sentido que lhe dê uma razão de ser da sua existência. E o mais interessante, quando o ser humano começa a buscar esse sentido da vida, essa resposta, ele começa a dar de cara com aqueles valores absolutos que ele tinha abandonado. Então, ele tinha abandonado os valores absolutos. Quando ele começa, então, a buscar esse sentido da vida, ele começa a dar de cara com esses valores absolutos. A felicidade ela é obtida quando encontramos esse sentido da vida e quando descobrimos, mais do que isso, que a vida realmente ela vale a pena. E quando nós descobrimos esse sentido da vida, nós temos a capacidade, resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se à mudança, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, ou seja, o famoso capacidade de dar a volta por cima. Viktor Frankl é o terceiro, é um neurologista e psiquiatra da Escola de Viena, a terceira escola. A primeira era Freud, a segunda Adler e a terceira Viktor Frankl. O Freud defendia que o homem busca o desejo, a satisfação do desejo, principalmente libido. Depois vem Adler, que é seu discípulo, e fala que o ser humano, na verdade, ele busca, no fundo, o poder. E Viktor Frankl chega e fala que o ser humano, na verdade, ele busca o sentido da vida. Viktor Frankl ficou preso no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, a família, a esposa que estava grávida, os pais dele também ficaram todos presos, todos morreram, menos ele. E lá ele testou a teoria dele, uma logoterapia, que vem de logos, a palavra sentido também, que é um dos significados dessa palavra. E ele viu que algumas pessoas que estavam lá estavam falando para eles: eu vou sair daqui, as pessoas tudo em pele e osso, né? Não sabendo se ia morrer hoje ou amanhã na câmara de gás. Eles falavam: quando eu sair daqui, eu tenho uma missão para fazer, eu tenho algo para enfrentar. Então ele falou: não é possível uma pessoa aqui. E nessa situação, naquela realidade, ele viu que o desejo, ninguém mais tinha desejo em situação lá de que eles estavam naquele campo de concentração, ninguém também tinha vontade de poder, sobrou o sentido da vida. Então, essas pessoas que tinham essa energia para poder sair de lá e até sobreviveram, que tinham uma missão, ou seja, ele viu, falou assim: existe algo dentro de nós muito maior que o nosso desejo, muito maior que o poder, a vontade de poder, que a nossa vontade é um Deus que está dentro de nós e que vai nos dar esse sentido da vida. Então, o próprio Viktor Frankl, ele entra também com um conceito de espiritualidade, Deus, dentro do mundo da psicologia, da psicanálise, que é uma escola toda que predomina o ateísmo, né? E ele entra, então, com essa visão, inovando. Nós ganhamos também, quando descobrimos esse sentido da vida, a capacidade de enfrentar dor e sofrimento. Dor e sofrimento sempre nós teremos, mas outra coisa é nós temos a capacidade de enfrentar isso aí. A vida nunca perde o sentido, a vida sempre tem sentido. Então, cada um tem a sua missão. Então, é uma frase errada a pessoa falar assim: a vida não tem sentido para mim. A vida tem sentido para todos nós. E cada um tem uma missão em dar o sentido da vida, um propósito na vida. É semelhante ao corpo humano. Cada célula tem uma função no corpo humano. A célula do sangue, às vezes, ela dura um dia, um neurônio dura 70 anos, e a célula do coração tem que trabalhar o tempo todo, se ela parar, morre todo mundo. Então, cada um tem um tempo de vida, tem um propósito diferente. Né? Qual é o propósito da célula do coração? Bombear. Qual o sentido dela? Manter o corpo inteiro vivo. Qual o propósito da célula do sangue? Carregar oxigênio. Qual o sentido da vida? Manter o corpo vivo. Então, você vê que o sentido, existe um sentido maior. Quando nós levamos a nossa vida em prol, defendendo um sentido maior, é que nós ganhamos essa força. Quando nós lutamos por algo maior que nós mesmos, nós ganhamos muita força. Então, uma outra frase interessante é uma pergunta errada: o que eu espero da vida? Ou seja, é muito comum a pessoa falar isso. O que eu não espero nada dessa vida. Não é espero da vida.
A frase correta, a pergunta correta é: o que a vida espera de mim? Porque a vida espera de cada um de nós uma missão e uma atividade. Nós temos 3 níveis aí do ser humano nesse olhar. Nós temos o ser humano que vive na sobrevivência, ou seja, ele luta pelo pão de cada dia, naquela batalha do dia a dia, e fica só nisso. Tem as pessoas que conseguem ter uma realização profissional, um conforto, um reconhecimento da sociedade, e mais do que isso, o ser humano, então, com um nível maior, em que ele descobriu, achou o significado da vida. Ele tem uma vida com sentido. Vê que isso é interessante, porque até mesmo no mundo da teologia existe um investimento, às vezes, nos jovens, porque dependendo da idade, por exemplo, 16, 17 anos para cima, ele já começa, se ele não caiu a ficha com relação a esse mundo da espiritualidade, aí ele já vai ser mergulhado no sistema do mundo. E o sistema do mundo vai mostrar, né, o chaveirinho para todos nós, falando assim: olha, vem para cá, você buscar sucesso, ser reconhecido, ganhar seus diplomas e daí por diante. E se você conseguir tudo isso, você vai ser feliz. Então, o que acontece? Nessa idade, até depois dos 40 e poucos anos, nós ficamos correndo atrás de tudo isso. Aí, quando nós conseguimos, e aí nós conseguimos ter o sucesso, o reconhecimento, os diplomas que nós buscamos, e aí nós notamos que não era isso que nós estávamos realmente buscando. Então, por isso que aí entra em campo a famosa crise da meia-idade. A pessoa que está lá depois dos 40, ele entra em crise, é uma crise existencial, porque não era isso. Então, ele começa realmente a buscar um outro significado, outra resposta. Então, a pergunta é: como encontrar o sentido da vida? Essa é a grande questão. E a resposta vem até na medicina. Isso é uma revista médica por meio da espiritualidade. Hoje, a espiritualidade, ela é, inclusive, admitida dentro até da Organização Mundial de Saúde, como fazendo parte da saúde do ser humano, porque agora é a saúde física, a saúde psíquica e a espiritualidade. As faculdades de medicina nos Estados Unidos estão colocando a disciplina de espiritualidade, porque hoje várias pesquisas, inclusive da área médica, inclusive cardiologia, demonstraram que o resultado é diferente, até em nível dos pacientes que desenvolvem espiritualidade, mas ainda os médicos estão precisando também da espiritualidade, né? Porque no meio médico são campeões também, isso também nos Estados Unidos, de alcoolismo e consumo de droga, os próprios médicos. Então vejam qual a definição de uma revista médica, o que é espiritualidade. Espiritualidade leva o indivíduo a compreender e encontrar propósitos e significados na vida. É a experiência subjetiva que pode existir dentro ou fora do contexto da religião. Não é obrigatório você estar numa religião para você desenvolver a espiritualidade. E aí vem o conceito de autotranscendência. A transcendência é ir além de nós mesmos, agindo pelo bem de alguma causa maior. A verdadeira espiritualidade não é medida pela quantidade de conhecimento que temos, mas pelo tanto que amamos aos outros. Então, isso aí é a chave do conceito da espiritualidade, que é o amor ao próximo, o amor ao outro. E aí, o que é o amor? Já que ele é a chave aí de toda a espiritualidade, e é a espiritualidade que vai nos trazer o sentido da vida. Nós temos o primeiro conceito de amor que vem lá do filósofo Platão, que é o amor eros. O amor eros é aquele amor do desejo, o amor do namorado e da namorada que está apaixonado. E dentro desse amor eros, então, a palavra-chave chama-se desejo. Eu desejo aquela pessoa para mim. Mas tinha um problema nesse conceito de que o que é desejo? Desejo é a falta de. Mas se é a falta de eu desejo aquela pessoa e depois eu tenho essa pessoa para mim, então agora eu tenho aquela pessoa. Então eu não desejo mais. Então como é que fecha esse sistema? E aí vem o Aristóteles, né, que é o discípulo de Platão, e abre um outro conceito do amor filia, que é um amor da amizade, o amor do que eu tenho. Em resumo, então, o amor do Platão, Eros, é daquele carro que está ainda lá na concessionária, e o amor do Aristóteles é o carro que eu tenho na minha garagem.
e aí fecha o sistema, mas nem tanto, porque daí vem Cristo e lança um outro conceito de amor chamado amor ágape, que é um amor incondicional, um amor ao outro. Qual que é a diferença desses dois amores que nós conhecemos do ser humano para esse terceiro amor de Cristo? O amor eros e o amor filia, Platão e de Aristóteles, ele é um amor mundano, ele é um amor egoísta, é o amor que eu quero aquela pessoa para mim, para me satisfazer. Já o amor ágape é o amor chamado amor de Deus. Eu amo aquela pessoa por ela e não por mim. Eu quero fazer bem àquela pessoa, por ela e não por mim. Então é um amor altruísta. Eu mudo a seta que estava em direção ao meu umbigo para a outra pessoa. E como entrar, então, esse amor ágape, esse amor transformador, essa outra realidade? Porque quando nós estamos ainda no amor eros ou filia, nós estamos ainda pensando como o mundo pensa, ou seja, o mundo egocentrista. O egoísmo é o câncer do mundo. E para nós migrarmos para esse outro tipo de amor capaz de transformar a nossa mente e nosso coração, nós temos ainda que aprofundar um pouco mais o que é o amor. E o que é amor, novamente? O amor não é um sentimento. O sentimento, o amor-sentimento, pode até estar relacionado àquele amor eros ou filia, mas não a esse amor ágape. O sentimento, ele oscila, ele é em ondas, como uma tristeza, como uma alegria. Uma pessoa não fica rindo o tempo todo, não vai achar que ele está louco, né? Então, o sentimento, ele tem uma oscilação. Já esse amor incondicional, esse amor ágape, ele é eterno. E aprofundando mais o conceito, na própria Bíblia diz que Deus é amor. Então, esse amor ágape, ele está associado ao conceito do próprio Deus. Deus é amor. Então, esse amor ágape, ele é uma substância em que quanto mais nós tomamos dessa água, mais nós nos transformamos e nele nos movemos e existimos. Então, esse amor é um amor transformador, completamente diferente, é um amor altruísta, é um amor pelo outro, e não pelo meu egocentrismo. E quando nós, então, atingimos esse amor, nós encontramos esse amor ágape, nós conseguimos, então, descobrir o sentido da vida e nós começamos a conhecer a Deus e a nós mesmos. Interessante o famoso matemático, né, o Blaise Pascal, que era matemático, físico, inventou a calculadora. Ele ele diz inclusive essa frase, né, que há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Mas nós só conseguiremos preencher esse vazio que tem dentro de nós, não com coisas, mas com Deus. E ele coloca até a data, e ele ficava procurando também Deus dos filósofos, e ele chegou um dia, né, que ele teve esse insight, teve esse despertar e teve esse encontro com esse amor ágape que transformou a vida dele. É tão impactante que ele coloca a data que isso aconteceu. E o interessante é que para a pessoa atingir esse amor, existe ou seja, a incidência muito alta de uma angústia antes da pessoa ter esse insight, ter esse clique. O que é angústia? Angústia é a sensação do nada. Eu, por exemplo, quando eu achava que eu tinha tudo, eu não encontrei nada. E quando eu descobri que eu era nada, foi que eu encontrei o tudo. Porque é no nada que nós ficamos nus, é no nada que nós perdemos as nossas ilusões, é no nada que sobrou só o si mesmo. Então aí eu estou no ambiente que sobrou só eu mesmo, e aí eu me abro, né, por uma outra perspectiva, né, uma outra visão. Então, a angústia ela é fundamental. Por isso que é muito frequente, por exemplo, as pessoas terem esse encontro da espiritualidade, buscarem a espiritualidade, porque enquanto ele está hipnotizado com as coisas do mundo, que o mundo oferece um parque de diversões para as pessoas, ele está em hipnose. Mas, às vezes, da noite para o dia, ele quebra, ele vai à falência, a empresa dele, ele perde tudo, e aí ele começa, então, a buscar. Ou então a pessoa descobre que tem um câncer, ou então morre alguém importante na vida dele, o marido, a esposa. Então ele
tem, ele fica sem chão, ele começa, então, sofre essa angústia, e aí ele começa a buscar. Né? Então, a angústia é um fator muito importante, às vezes, para a pessoa dar esse clique. Interessante o Pascal, Blaise Pascal, que naquela época dele era muito comum as pessoas costurarem dentro do paletó, no fundo falso, algum documento importante para ficar guardado, né? E quando ele morreu, colocaram o paletó nele para ser enterrado e viram que tinha algo duro no paletó e abriram lá para ver o que era. Tinha lá escrito isso daí: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Estava achado lá no paletó dele. O que Pascal estava querendo dizer com isso? Olha, esses deuses aí que vocês conhecem, de definição, Deus é o arquiteto do universo, Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus aí é uma energia cósmica. Tudo isso daí é muito bonito, mas isso aí não muda ninguém. Então ele falou assim, enquanto eu estava com esses conceitos, eu era muito eloquente, eu conversava muito, definia Deus, mas isso aí não me mudou em nada. Eu só fui me mudar quando eu conheci esse Deus aí. É um Deus capaz de me transformar. E conhece esse Deus, quem conhece, tem essa experiência de amor. Na época de Jesus, tinha dois rabinos muito importantes no contexto judaico, que eram o Hillel e Shammai. Então perguntaram para eles, como é que vocês poderiam resumir em uma frase toda a sabedoria aí da cultura judaica? O Shammai falou, não tem jeito, uma frase só. E o Hillel falou assim, não faça aos outros o que vocês não gostariam que fizessem a vocês. Não faça aos outros o que vocês não gostariam que fizessem para vocês. Eticamente, muito interessante, mas, entretanto, chega Jesus e fala, faça aos outros o que vocês gostariam que fizessem a vocês. Eticamente também interessante, só que qual que é a diferença? No Hillel, a pessoa fica sentada no sofá. Eu não vou fazer aos outros o que não quero que faça para mim, mas eu fico aí sentadão. Jesus fala, levanta do sofá e vá em direção ao outro. Vá levar ao outro o que você gostaria que levasse a você. Então, é um amor em ação. Dentro aí do contexto, né, que nós vou só explorar só nesse slide, o cristianismo, que é o predomínio aí no Brasil, nós temos aí as duas chaves, quando no Evangelho fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois sistemas, o Jesus, ele fecha esse sistema, inclusive lá no livro de Mateus 25, em que ele fala assim, eu vou checar se você realmente ama a Deus e ama o próximo, porque eu estarei lá no próximo. Então, por isso que fala lá em Mateus, né? Eu estava com sede, você me levou de beber, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava doente, você me foi visitar, eu estava preso, você foi me visitar. Então, Jesus falou assim, eu estarei lá no próximo, e aí eu vou ver se realmente você ama a Deus e ama o próximo. Então, ele fecha o sistema. Então, tem até nessa frase, nesse versículo, na primeira carta do apóstolo João, do São João, que diz, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, esse cheque aí é bem interessante, o Jesus ele fecha o sistema para realmente nos checar. Aqui uma frase interessante do Talmud, da cultura judaica, que diz assim, eu procurei a Deus e não encontrei. Procurei a mim mesmo, também não encontrei. Procurei meu próximo e encontrei todos os três. Então, bem interessante essa frase. E aqui eu falo de um médico, Albert Schweitzer. Ele era um médico no contexto da Alemanha, não era, e eles, na época, aí nós estamos mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, na mesma época lá daquele outro médico que eu citei, do Viktor Frankl, só que ele estava aí do outro lado, né, o Albert Schweitzer, do lado da Alemanha. Ele não era qualquer médico, ele ganhou a medalha Paracelsus, que era o médico do ano na Alemanha. Ele era também músico, e não era qualquer músico, ele era considerado o maior intérprete de Bach da Alemanha. Quem toca aí piano sabe que não é fácil tocar Bach. Ele era um filósofo, também não era qualquer filósofo, ele tinha doutorado em filosofia e professor na universidade. Ele era teólogo, também não era qualquer teólogo, ele tinha doutorado também, era professor. Ele era também escritor, também não era qualquer escritor, ele ganhou o prêmio Goethe, que é o maior prêmio de escritores da Alemanha.
e também era pastor, nas horas vagas e nos domingos. Albert Schweitzer, essa frase interessante dele: a tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. Tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. Albert Schweitzer foi numa missão lá de vai ficar lá em torno de um mês, em Lambaréné, no Gabão, uma área extremamente pobre na África. Foi na esposa enfermeira, foi numa missão, como se fosse uma missão da igreja, em que ele era pastor, tirar umas férias lá. Nessa missão, ele tinha uma dificuldade muito grande, né, com o dialeto, mas ele foi levar o atendimento médico, ele montou o consultório dele num galinheiro e começou a atender e começou a se comunicar, levando o evangelho pela ação, por suas atitudes, pelo amor. Então ele começou e aí começou a difundir, a divulgar aquela presença dele lá. As pessoas viram que ele era uma pessoa diferenciada e começaram a levar pacientes. O meio de transporte era por barcos, o piloto levava, depois começaram a montar várias tendas para poder hospedar essas pessoas, inclusive o piloto, né, que levava de barco, e a coisa começou a disseminar. Veja essa frase dele: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Chegou a Segunda Guerra Mundial, Albert Schweitzer teve que voltar para a Alemanha, trabalhando como se fosse a Cruz Vermelha lá da Alemanha, e ao término da guerra ele fez uma rodada de palestras pela Europa, porque ele era uma pessoa muito conhecida, e ele volta para Lambaréné, para o Gabão. Ele fez as palestras para arrecadar dinheiro para montar a casa de saúde lá. E Albert Schweitzer foi para ficar um mês, e ele ficou 50 anos. Ele ficou até morrer, a vida toda, nesse lugar, nesse fim de mundo. No mundo desiludido com o ser humano pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo que estava destruído e as pessoas sem perspectiva com relação, inclusive, ao ser humano, esse homem, ele larga tudo, esse homem de grande notoriedade na Alemanha, ele larga tudo para ficar nesse local de extrema pobreza e passar a vida inteira dele levando a mensagem do amor para essas pessoas. E as pessoas eram tocadas por isso. Na época não tinha internet, nem meios de divulgação, né? Mas essa ação dele, nesse fim de mundo, levou a uma consequência que foi o Prêmio Nobel da Paz. Albert Schweitzer ganha o prêmio não Nobel da Medicina, que era o médico, mas o Prêmio Nobel da Paz como uma humilde homenagem a um grande homem. Albert Schweitzer morreu lá em Lambaréné com 91, 92 anos, e a Alemanha, né, mais rápido que imediatamente, solicitou o envio do corpo dele para ser enterrado com todas as honrarias. E quando chegou o corpo do Albert Schweitzer, chegou com um documento lá do Gabão, e nesse documento escrito: enviamos o corpo do Dr. Albert como era de direito, mas foi da vontade de nosso povo que o coração dele ficasse aqui. Então, Albert Schweitzer está enterrado em 2 lugares, o corpo na Alemanha e o coração dele lá em Lambaréné. Albert Schweitzer, um homem que tinha tudo na Alemanha, mas não encontrou nada. E foi no meio desse nada que ele foi encontrar o tudo. Foi fazendo, ajudando esses pequeninos que não tinham absolutamente nada a oferecer a ele de troca, que ele conheceu o amor incondicional. Ele conheceu esse amor, conheceu a si mesmo, conheceu a Deus e descobriu o sentido de sua vida. Transformar vidas, como é a proposta do Rotary, sem dúvida alguma, você se transforma com amor em ação. Interessante, uma dica, né? Porque às vezes assinar cheque não dá efeito algum, né? Obviamente é muito bom, né? Mas outra coisa é a gente ir em campo, porque quando você vai numa missão, você vai em alguma creche, algum lugar que você esteja ajudando e dá lá um pãozinho ou dá um presentinho para uma criança daquela, o olhar daquela criança
para você pode ser o próprio olhar de Deus, e um olhar que vai te transformar e que vai te dar esse encontro desse amor diferente, capaz de transformar vidas. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos. Espero ter correspondido aí dentro do tempo cronometrado. Grande abraço, estou à disposição aí para algum questionamento. Abre aqui para o Sérgio. Pode falar, companheiro governador. Pode. Nesse momento eu não tenho nenhuma pergunta para o professor, somente o elogio pela palestra. Dificilmente a gente consegue gravar todas as frases, o que o senhor disse para a gente, mas nos põe a pensar, né? Nos põe a pensar. Então, parabéns, agradeço pelos ensinamentos de hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, Rubinho. Excelentes palavras. A gente entrou em contato há poucos dias, através da governadora Elaide de São Paulo. Ela já dizia da alta capacidade, conhecimento que você tinha. E realmente um nível muito elevado de conhecimento que você tem passado para nós. Tá de parabéns. Casou muito com o nosso lema de transformar vidas, porque, primeiro, ao invés de sair em campo para transformar a vida dos outros, primeiramente temos que transformar a nossa, porque é para dentro da gente que a gente vai encontrar tudo isso que você falou. Muitas frases até que você comentou aqui na tua explanação, eu tenho usado também, eu nem sabia o autor correto, e olha, eu fiquei muito feliz do potencial que você trouxe de conhecimento nessa linha do amor, da doação, do servir. Porque o servir, ele te traz um retorno muito grande. Que nós temos um lema, Rubinho, que talvez, não sei se você sabe, mais se beneficia quem melhor serve. Eu acho que casa muito bem com tudo isso que você falou. Agradeço muito a você ter trazido essa bagagem aí de conhecimento, de amor profundo, que a gente, em meio a uma situação agora que estamos vivendo, é momento de introspecção para que realmente a gente viaje para dentro de cada um de nós. Porque passando a pandemia, tenho certeza, ninguém mais será os mesmos, né? A sensibilidade está à flor da pele e todo mundo está buscando o sentido da vida, isso que você colocou para nós. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Eu posso passar depois para o Sérgio algum link, né, sobre palestras, sobre alguns meus trabalhos aí, que eu tenho, sempre falo aí no Instagram, no YouTube, alguma coisinha relacionada a esse tema aí. Grande abraço aí, muito obrigado pela oportunidade.